Vamos começar aqui com a pergunta da Bianca. A Bianca é aqui de Santos e ela fez uma pergunta muito interessante para o pastor. Eu acredito que vai favorecer também os demais ouvintes. Diz assim: pastor, quando os cristãos morrem, eles estão no sono da alma, em um estado de inconsciência, esperando o arrebatamento da igreja? Nós queremos dizer que quando os cristãos morrem, eles vão diretamente para o céu. A prova bíblica está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, numa linguagem que Paulo emprega da seguinte maneira. Diz ele: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, quer dizer, estamos vivos fisicamente, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos, antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Aqui está então o apóstolo dizendo que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes fisicamente do Senhor, mas quando deixamos este corpo, vamos estar presentes com o Senhor. E a Bíblia registra um caso verídico que ocorreu de fato e que fica aqui registrado a resposta a essa pergunta da nossa consulente Bianca. Temos aqui o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, que relata a morte do primeiro mártir do cristianismo, era o diácono Estevão. Quem ler todo este capítulo vai notar que ele fez uma exposição bíblica para os judeus, apontando que Cristo era a pessoa que deveria vir para redimir não só o povo judeu, mas também a todo mundo. E foi rejeitado na sua exposição, chegando ao ponto de ele ser apedrejado. Então, Estevão foi muito direto, falando ao povo, dizendo: homens de dura serviço. Estou lendo no capítulo 7, versículo 51 em diante. Incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, Jesus que estava à direita de Deus. Estou lendo agora o versículo 55. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. As pessoas que o agrediam aqui na terra, versículos 57 e 58, gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra Estevão. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. 59 e 60, versículos finais. E apedrejaram a Estevão, esta multidão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Vou repetir: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, na hora em que se dá o falecimento de uma pessoa cristã, seu espírito deixa o seu corpo e ele vai estar no céu com o Senhor Jesus. E no versículo 60, ainda lúcido, Estevão, diz a Bíblia, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, isto é, seu corpo ficou morto, enquanto Estevão, que habitava nesse corpo, partiu para estar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Capítulo 7 de Atos, versículo 59. De modo que a resposta é positiva. Mas eu não vou parar aí ainda. Vou citar Filipenses, capítulo 1, versículo 21 a 23. Temos aqui o apóstolo Paulo também se referindo a esse episódio, que quero repetir a leitura para os nossos ouvintes, inclusive a nossa ouvinte Bianca. Repetindo Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Está aqui a posição de uma pessoa cristã. Partir e estar com Cristo. Mas vamos mais a um texto que o nosso consulente pode registrar, capítulo 23 de Lucas, quando Jesus estava pregado na cruz, ao seu lado tinha 2 salteadores. Um havia se arrependido, que estava à sua direita, e o outro continuava lançando impropérios contra Jesus. Então, diz o texto de versículo 42, e disse Jesus, eu vou ler o 41, e nós, na verdade, com justiça, falando o ladrão do lado direito, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, olhando para Jesus, nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali, nesta ocasião, como ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. O homem do seu lado direito que se arrependeu, lembra-te de mim quando entraram no teu reino, e Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, partiu para estar com Cristo lá no céu. De modo que essa ideia de sono da alma é heresia. Não creia nisso, porque quem não crê na sobrevivência da alma e do espírito, admite que a alma e o espírito ficam juntos com o corpo. Na verdade, na sepultura só tem o corpo. Alma e espírito, quando cristãos,
partem para estar com Cristo. E para mais prova de que aqueles que não estão também deixam seus corpos, é o caso que Jesus relatou de Lucas 16, 19 a 31, quando duas pessoas, uma diferente da outra, pobre, ao partir foi para o seio de Abraão, onde estava em descanso. O outro, ao partir, foi sepultado. Quando se achou lá em cima, achou-se em tormentos. E disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Aí não tem controvérsia. Pode a pessoa não crer, mas é o que está na Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é da consulente Larissa. Ela é aqui da cidade de Cubatão e ela vai falar sobre a pessoa do Senhor Jesus. Pergunta aqui sobre a pessoa do Senhor Jesus. Diz assim: pastor, sendo o Senhor Jesus Deus, por que, pastor, quando ele estava na cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus Cristo, quando se encarnou, naturalmente tomou forma humana, de acordo com Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Então, nesse texto, mostra o seguinte, 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. Essa expressão aqui, usurpação, significa que Jesus não tomou este lugar de Deus agindo dolosamente, usurpou o que não tinha. Ele o era por natureza. No princípio era o Verbo, João capítulo 1, versículo 1. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ora, aí está mostrando claramente que Jesus se apoderou de uma natureza humana para executar a nossa redenção, sem deixar de ser Deus. Logo, quando na natureza humana, Jesus tinha duas naturezas, como diz aqui em Filipenses, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, fazendo na semelhança de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então temos aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, as duas naturezas de Jesus, e quando se humilhou e quando exaltou. E na natureza humana de Jesus, Jesus não deixou de ser Deus. Por que não deixou? Porque ele exerceu poderes da natureza divina. Nós encontramos, em primeiro lugar, é quando, o capítulo 8 de Mateus, um leproso chegou-se para Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus disse: eu quero. E a lepra se retirou. O que faz o homem? Prostra-se de joelhos diante de Jesus e o adora. Jesus nunca poderia aceitar adoração
se tratasse apenas de uma figura humana. Além disso, nós encontramos no capítulo 2 de Marcos, quando Jesus faz um milagre a pedido de quatro homens que tinham um amigo doente, praticamente às portas da morte, e pediram a Jesus que fosse até com eles, fosse com eles, e eles foram até onde Jesus estava, transportando o doente, e como não pudessem entrar na casa, porque era muita gente, romperam o telhado e desceram Jesus à presença do homem. Ora, os amigos o levaram para que ele fosse curado. Desce o homem numa cama, Jesus olha para ele e diz: Filho, perdoados estão os teus pecados. Ora, isso foi considerado uma blasfêmia. Os judeus que estavam ali, entre si, diziam: quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Jesus respondeu: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, levanta, toma o teu leito e pode sair. Ora, aí está uma confirmação inequívoca de que Jesus tinha duas naturezas, Deus e homem, ao mesmo tempo. E é o que nós cremos e afirmamos à luz da Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é NQI Homem, é aqui da cidade de Santos. O consulente não quer se identificar. Mais uma pergunta aqui sobre a deidade do Senhor Jesus. Pastor, antes do Senhor Jesus vir ao mundo, ele já era filho de Deus? Ele sempre existiu? Ou surgiu a partir do momento que Deus prometeu enviar um Salvador? Um texto claro, eu admiro como nós, crentes em geral, ignoramos. Se somos cristãos e cremos em Cristo, não podemos ignorar o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. O texto é definido: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não há mudança de natureza no Senhor Jesus. Ele sempre existiu eternamente. Logo, Deus e homem. Existia como Deus, como lemos em Filipenses capítulo 2, tomou a forma humana, se mostrou como nós na forma humana, foi até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E aí está, como Deus, todo joelho deve se prostrar diante do Senhor Jesus. Nós já o fazemos espontaneamente, mas aquelas pessoas que não se prostram para adorar o Senhor Jesus estarão longe da sua presença quando ele estiver lá no céu. A próxima pergunta também sobre a pessoa do Senhor Jesus. Que bom, pastor, as perguntas hoje são sobre a pessoa do Senhor Jesus, a maioria aqui. Agora querem saber aqui se o Senhor Jesus perdeu algo da sua deidade, pastor, ao assumir a forma humana. Absolutamente não. E nós já expusemos isso na carta de Filipenses, capítulo 2, versículos 11, como Deus entre nós, embora em natureza humana, ele exerceu atividades que são exclusivas da divindade. Perdoar pecados não é obra de homem nenhum. Eu não posso dizer para ninguém: perdoados são os teus pecados. Nem o Papa pode dizer. Ninguém pode dizer como ser humano.
Mas Jesus pôde dizer, hoje são cancelados os teus pecados. E fazer cura como Jesus curou, e mandando a pessoa embora, e dizendo, para que todos saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. E ainda acrescentando o texto de Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nunca houve mudança. E essa expressão, pastor, que diz que ele se esvaziou a si mesmo, pastor, foi na sua condição de estar ao lado do Pai, sendo glorificado, pastor? Ele esvaziou a si mesmo tomando a forma humana, mas não deixou a sua natureza divina. Ele estava cercado de honras, de adoração lá no céu, tomou a forma humana. Quem ouvisse não daria imaginação a ideia de que ele fosse também verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas ele nunca abdicou da sua condição. Não exerceu em todo o tempo, mas sempre possuído dessa natureza divina. É o que nós também lemos em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Nunca sofreu mudança de natureza para baixo. Agregou a sua natureza divina à natureza humana. E em dado momento assim da sua trajetória aqui no ministério, pastor, ele limitou um pouco dessa sua natureza divina, não foi, pastor? Sem dúvida. Ele agiu como homem em várias ocasiões. Sentindo Afinal fome. De contas, ele tomou forma humana, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essas perguntas são interessantes sobre a pessoa do Senhor Jesus, e sempre se levanta aquela outra questão sobre o dia da sua vinda, pastor. Em dado momento, o Senhor Jesus ele declara que só o Pai sabe, né, esse dia. E ele falou isso porque ele estava aqui na terra, ainda no seu ministério. E ele então limitou a sua condição divina, não é isso, pastor? Sem dúvida. E eu penso que se Jesus tivesse dito, ó, apesar da minha pequenez face à colocação de Jesus, mas nós vivemos hoje em dia em que atrevidamente certas pessoas se colocam como profetas e profetisas e indicam aleatoriamente o dia da volta de Cristo. Nós temos uma profetisa do Adventismo que disse: foi-me revelado o dia e a hora da volta de Jesus. Ora, se Jesus disse daquele dia e hora ninguém sabe, como é que alguém se aventura a fazer uma declaração pública em livro? Perguntaram o dia e a hora para a pessoa que fez a profetisa. Ellen Good White, profetisa dos Adventistas. Ela saiu com uma desculpa. Depois que eu tive a visão sobre o dia e a hora, eu me esqueci. Eu me esqueci da data e me esqueci da hora. Ora, francamente, isso é brincadeira. Então, quando Jesus está lá dizendo em Mateus 26, daquele de hora ninguém sabe, tem mais o sentido de evitar indicar o dia. Nós temos que ficar na expectativa desse dia. Não sabemos, não está escrito na Bíblia Sagrada, e a declaração é daquele dia e hora ninguém sabe. Agora Jesus deixou os sinais característicos quando estivesse próximo à sua vinda. Mateus capítulo 24, os discípulos perguntaram para Jesus quando seria. Eles fizeram 3 perguntas no capítulo 24 de Mateus, que diz assim:
capítulo 24, nós vemos Jesus dizendo, respondendo à pergunta dos seus discípulos. Quando Jesus ia saindo do templo, estou lendo no versículo 1, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentados no monte das oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são a princípio de dores. Então aqui Jesus está dando um relato de acontecimentos. E aqui na conclusão ele então diz, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então aqui está a palavra de Jesus, sem dizer o dia nem a hora, dando apenas acontecimentos que iriam se repetir antes da sua volta. E nós estamos vivendo praticamente em dias iguais aos profetizados pelo Senhor Jesus. Muito bem, pastor. Para encerrarmos, a pergunta aqui do Lucas, aqui de Santos, quem batizou João Batista, pastor? A nossa resposta ao Lucas é que João Batista não foi batizado. Quando Jesus quis batizá-lo, ele não aceitou. Então, ao contrário, quer dizer, Jesus foi para ser batizado por ele, ele disse, eu preciso ser batizado pelo Senhor. Não. Foi ao contrário, me enganei aqui. É que João Batista quando Jesus foi para ser batizado, João Batista recusou a princípio. Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus disse para ele, deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. De modo que João Batista efetivamente não foi batizado. Batizava no Rio Jordão, e as multidões iam ter com ele. E o próprio Jesus foi batizado por ele.